Fala pessoas bonitas, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro, uma live, um podcast, uma conversa nossa. Nosso bate-papo sempre muito legal aqui de autoconhecimento, de hipnose clínica, de terapia, de espiritualidade, do que é necessário a gente falar para a gente viver melhor, né? Para a gente poder soltar aquelas amarras que a gente vem carregando e que vem impedindo a gente de viver melhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre regressão, tá? Falar um pouco sobre esse tema, o que é regressão, o que não é, o que as pessoas esperam dentro de uma sessão de hipnoterapia, né? Como vai ser essa regressão, como não vai ser, de que forma isso pode ajudar a tua vida. Regressão é hipnose, hipnose é só regressão. Sempre que eu for hipnotizado, eu vou acessar uma memória. Eu acessar uma memória em qualquer lugar da minha vida é a mesma coisa que uma sessão de hipnose? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E também, obviamente, como que as memórias do passado, as coisas que aconteceram com você lá atrás, interferem diretamente na tua vida hoje e na forma como o teu sistema cria a tua realidade, né? Como que o teu cérebro, como que o teu sistema busca essas memórias do passado para construir a tua realidade e de que forma isso está atrapalhando a tua vida aí hoje, tá? Vocês que chegarem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Se puder me dar um ok aqui embaixo só para me dizer se o áudio, o vídeo tá tudo ok, você tá me vendo e me ouvindo bem, seria um favor muito grande que você poderia fazer para mim, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá, vamos começar pela questão aí, né, da regressão. O que é regressão, afinal de contas, né? A gente fala de regressão, vem um monte de tabu, medo de, e se eu vou e não volto mais? A gente fala de regressão de outra vida, regressão para outro lugar, né? Eu vou perder a consciência, vou ser controlado por alguém. Será que é o terapeuta que vai acessar a minha memória, né? Vai acessar o meu trauma de infância e ele vai me contar o que aconteceu lá, ou o que aconteceu dentro do útero da minha mãe? Sobre isso que a gente vai falar, tá? Leomar, Luciane falaram que tá ok. Valeu, muito obrigado aí, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Olha só. O que é a regressão? Basicamente, é a gente buscar dentro do teu subconsciente, dentro da tua mente, uma memória. Uma memória. Então, quando você lembra aí, por exemplo, você lembrar de uma festa de aniversário que aconteceu quando você era criança. Tua festa de aniversário de, 4, 5, 6 anos de idade, não importa. Se você teve um momento muito feliz nessa festa, e se você lembrar dessa memória agora, você vai lembrar com detalhes, talvez como era o bolo, que presente você ganhou, talvez você lembre que roupa você estava vestindo, você lembre como era a decoração, lembre quem foi na festa, né? Talvez você escute até, né, guarde na tua memória a lembrança de você ouvir as pessoas cantando parabéns, né? E como as pessoas te cumprimentaram, até o cheiro que tinha naquela festa. Se essa memória que você viveu, ela te emocionou, ela mexeu com as tuas emoções, seja de forma muito positiva, né? Você viveu o dia mais feliz da tua vida, o momento em que você se sentiu muito feliz. Ou seja, de uma forma que não é boa, como o dia que você sofreu um acidente de trânsito, o dia que você perdeu alguém, o dia que você reprovou na escola, sabe? Você foi impactado muito fortemente por um sentimento que não é muito bom, o teu sistema ele vai guardar essa memória. Quanto maior o sentimento que você viveu enquanto aquela memória estava acontecendo na tua vida, maior é a força que o teu sistema vai guardar essa memória, maior é a cola que essa memória vai ter e ela vai continuar viva dentro de você. Quanto mais emoção você viveu enquanto aquilo aconteceu, mais você vai lembrar. Por isso que eu te perguntei, né? Se você lembrar de uma festa de aniversário de quando você era criança, você provavelmente vai lembrar com detalhes daquela festa, porque aquilo te emocionou, muito provavelmente, né? Quando a gente é criança, tudo costuma ser mais mágico, mais diferente, colorido, né? Então aquilo te emocionou. Agora, se você lembrar o que você comeu no café da tarde do dia 3 de março de, 2005, talvez você não vai lembrar, né? Porque aquilo, cara, foi só mais um café da tarde como qualquer outro. Aquilo não te emocionou, não foi impactante, não foi diferente, por isso o teu sistema não guardou, né? Então, seja de uma forma positiva ou seja de uma forma ruim, a memória, conforme a emoção que você sentiu, ela é guardada dentro de você de acordo com aquela emoção fica guardada aí dentro de você. Até que, de alguma forma, você encontre aquela memória aí dentro e você solte aquela emoção que está aí, tá? Então, olha só, até que você faça esse processo de soltar a emoção, cada vez que o teu cérebro ele vai construir a realidade, ele vai buscar dentro de todo esse arcabouço de memórias, dentro desse grande HD que existe dentro de você, ele vai buscar as memórias de tudo que você já viveu, que ele entenda que seja parecido com isso que você está vivendo agora. Ele vai confrontar essas memórias uma com a outra e vai dar uma interpretação da realidade. Por exemplo, se você vê esse copo. O teu cérebro, um copo de café. Quem toma café no copo de padaria? Eu, né? Mais alguém aí toma café? Me conta aqui. Você acha que dá, que não dá? Você acha que café tem que ser na xícara? Me conta aqui que é. Quero saber. Quando o teu sistema bate o olho
nesse copo, ele vai buscar no teu passado todas as memórias de tudo que você viveu que ele entenda que é parecido com esse copo. Então, a primeira vez que você tomou água num copo, a sensação de colocar a boca, né, no copo, o cheiro que o copo tem, o peso que um copo tem, você vai trazer várias memórias de vezes em que te deram água na casa, um dia que você estava com sede, sei lá. Ele vai confrontar essas memórias e vai dar uma interpretação da realidade. Então, você vai bater o olho nesse copo e vai dizer assim, Rafael, eu sei, isso é um copo. Mas para você chegar a essa conclusão de que isso aqui é um copo, você teve que mexer com centenas de memórias que estavam guardadas aí dentro de você para chegar a essa conclusão. A questão, então, como que a regressão encaixa nisso? É que essas memórias, elas carregam a emoção que você sentiu quando elas foram guardadas aí dentro. Então imagine que por algum motivo, sei lá, você foi sequestrado e lá no cativeiro que você estava, o sequestrador te dava água num copo igual esse aqui, né? Hoje só de ver esse copo aqui, talvez você tenha uma crise de pânico. Por quê? Porque o pânico é o medo que você sentiu, o medo da morte que você sentiu naquele momento, e o copo hoje ele está apenas trazendo aquele sentimento que está vivo aí dentro de você. Quem sofre de crise de pânico, né? Quase todas as pessoas sofrem de memórias que fizeram ela se sentir muito medo da morte, muito intensamente em algum momento da vida dela. Talvez ela saiba, talvez ela não saiba, mas tem essa memória. É quando um evento acontece no dia de hoje, ele engatilha, né? Ele traz aquela memória à tona e traz junto o sentimento que tem lá naquela memória. É por isso que as pessoas muitas vezes sentem de forma desproporcional em relação ao que acontece hoje. Não tem gente que se olha e diz assim, nossa, essa pessoa está fazendo tempestade em copo d'água. Aconteceu uma coisinha assim só e ela está tendo uma reação enorme. Por quê? Porque a reação dela não está sendo proporcional ao que está acontecendo hoje. A reação dela está sendo na mesma medida de alguma memória que aconteceu lá atrás, que o cérebro dela está buscando aquela memória na hora de construir a realidade e está trazendo aquela explosão daquele sentimento lá para a vida dela, né? Como um gatilho que traz um pacotinho de dor emocional que ficou guardado aí dentro. O que é a regressão? A regressão, então, é basicamente a gente encontrar quais são as memórias que estão carregando essa dor, né? Da onde é que está vindo essa dor que está atrapalhando a tua vida, seja essa dor medo, seja essa dor tristeza, seja essa dor insegurança, seja essa dor procrastinação, enfim, seja o que for, né? Existe um sentimento, talvez, que está atrapalhando a tua vida e faz parte da tua rotina e você acostumou com ele. Talvez porque ele estava aí a vida inteira, você não sabe como é viver a vida fora dele. Você vive tentando manter ele lá para baixo, vive tentando se distrair, mas você sabe que tem alguma coisa aí que talvez não tá legal, que tá te atrapalhando, né? E você aprendeu a conviver com isso, mas você não precisa mais, porque o que acontece? Isso que você sente tem uma origem, né? Que geralmente, quase sempre, é uma memória do passado. O que a gente faz na regressão? A gente encontra essa origem. Qual é a memória que dá origem a isso? E não é necessariamente uma memória só. Às vezes tem uma memória que está reprimida, né? Você deve ter ouvido falar casos de pessoas que fizeram uma sessão de hipnose e dentro da sessão elas descobriram uma memória de algo que elas nem lembravam que aconteceu, nem sabiam que aconteceu. Ou desbloquearam uma memória de algo que aconteceu quando elas estavam dentro do útero da mãe, que não tinha como elas saber racionalmente, conscientemente, mas dentro da sessão a pessoa vai lá, encontra a memória e aquela memória é muito real, muito intensa, muito viva para ela, né? Por quê? Porque aquele pacote de dor ainda está lá dentro. Então, o nosso papel dentro da terapia é encontrar essas memórias que estão guardadas dentro de você, esse é o primeiro passo. Aí fazer você se lembrar dessa memória mais intensamente, isso é a regressão. Você lembrar daquilo, você sentir aquilo de novo, talvez, se for necessário, mas você encontrar aquele sentimento dentro de você, em que memória ele está, de onde é que ele vem. E aí o passo mais importante, que nem todo mundo faz, mas que é o mais importante, é soltar esse sentimento daquela memória. Porque assim, eu encontrar a memória e saber que você sente muita tristeza hoje porque você perdeu o teu avô aos 5 anos de idade, né? É uma coisa. Agora eu ir lá e soltar a dor dessa memória, realmente fazer o luto, né, desse avô, eu realmente mudar o teu sentimento sobre aquela memória e soltar aquele pacote de dor que ficou guardado lá, é outra história. E aí é que entra o processo terapêutico em si. Porque talvez acontece muito da pessoa vir para a sessão e a pessoa não desbloquear uma memória nova. Ela acessar na sessão apenas coisas que ela já sabia que aconteceram. Mas o fato dela saber que aconteceram não faz a dor desaparecer, não faz aquilo deixar de existir. Ela precisa encontrar aquela dor e soltar aquela dor, sabe? E o que acontece muito, e eu vejo isso acontecendo muito, é que infelizmente tem muitos profissionais, cada um do seu jeito, cada um na sua área, mas tem profissionais que
sabem levar a pessoa para reviver a dor do que aconteceu, né? Fazer uma regressão lá para aquela memória e fazer a pessoa reviver aquilo de novo, mas não sabem guiar a pessoa para fora daquele estado do problema. Então a pessoa, ela descobre assim, eu tenho raiva do meu pai porque o meu pai me deu uma surra quando eu tinha 10 anos de idade e foi injusto. Ok, mas você saber que você tem raiva dele por isso faz a raiva desaparecer? Não faz, né? Você precisa encontrar aquele sentimento lá dentro e soltar ele, né? E esse é o processo terapêutico, né? Profissional para realmente soltar isso aí. Você pode fazer em auto-hipnose, você pode fazer, mas você precisa ter um método que de alguma forma seja eficiente, eficaz, não só para você encontrar a memória. Encontrar a memória é 30% do trabalho, né? O 30% do trabalho é você saber o que te incomoda, qual é o sentimento que te atrapalha. Outros 30% do trabalho é você encontrar a memória. E 40% do trabalho aí é você soltar a dor daquela memória lá para você poder viver melhor. Então é um processo, né, para você fazer isso, tá? Sobre a questão de reviver a memória, tem uma coisa que eu acho que é importante eu falar aqui para vocês, né? Se vocês estão vendo essa live, talvez vocês estão interessados, vocês querem saber sobre regressão, né? Recentemente eu atendi uma pessoa e aí a gente fez a primeira sessão. Na primeira sessão ela acessou algumas memórias, soltou a dor daquilo que estava lá e tal. E aí o que acontece? Essa pessoa é uma pessoa mais sinestésica. Ela interpreta o mundo a partir do que ela sente, não necessariamente do que ela vê. E aí quando ela veio para a segunda sessão, ela falou assim, Rafael, olha só, eu quero te falar uma coisa. A minha parente, eu não sei quem era, prima, sobrinha, não importa quem, alguém que conhece ela. Ela falou assim, tal pessoa fez um processo de hipnose e dentro do processo a pessoa reviveu a memória em primeira pessoa. Ela estava lá de novo, sendo a criança, passando por aquela situação lá, tal. E quando eu fiz com você, não foi desse jeito, né? Eu queria saber se eu fiz errado, se tá certo, se é assim, porque, né, eu tinha essa expectativa. E então, para traduzir isso que eu falei para ela, eu quero falar para vocês e já vou explicar o que aconteceu na segunda sessão. Para traduzir isso, eu quero dizer o seguinte, nem todo mundo vê nitidamente o que aconteceu numa memória do passado, porque assim, tem 3 sistemas representacionais. Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo e tem gente que é sinestésico. Quem é visual representa o mundo a partir do que vê, né? O que vê, os olhos mesmo, as imagens do que aconteceu. Quem é auditivo é uma pessoa mais racional, é uma pessoa mais preta no branco, sabe? Aquela pessoa que parece que não fala muito a língua das emoções, sabe? Você deve conhecer alguém assim. E a pessoa sinestésica é uma pessoa extremamente emocional. É aquela pessoa que ela vive as emoções intensamente, é aquela pessoa que chora ouvindo a história das outras pessoas. É uma pessoa emocionalmente intensa. Essa pessoa que é sinestésica, que ela é emocional, quando ela faz uma regressão, nem sempre ela vai ver a memória. Mas ela vai encontrar o sentimento que estava lá naquela memória. Porque ela é emocional. O jeito que o sistema dela registrou a memória é um jeito emocional. E quando ela encontra o sentimento e ela solta o sentimento, aquele sentimento desapareceu. E o que traumatiza, o que faz a gente, enfim, ter problemas emocionais na vida, o que atrapalha a gente de viver melhor, não é o que eu vi naquele fato, mas é o que eu senti. É o sentimento que bloqueia. Então, quando você encontra a memória e você solta emocionalmente o sentimento, aquele sentimento não está mais lá e aquilo não atrapalha mais a tua vida, tá? Então essa é a primeira resposta de por que a amiga dela, o parente dela, conseguiu ver imagens e ela não viu tão nitidamente, mas ela sentiu, ela chorou na sessão, enfim, ela fez um processo bem intenso. Por quê? Porque essa amiga é visual e ela não é visual, ela é sinestésica. Mas o que acontece? Mesmo assim, essa amiga dela fez o processo com uma outra pessoa e a amiga dela não resolveu 100% do problema. Porque ver apenas não basta. Encontrar uma memória não basta. Reviver uma memória não basta, né? O que precisa é você ter ferramentas, formas, estratégias de soltar aquela dor para viver melhor, tá? Aí ela me falou isso e eu falei, mas obviamente você fazendo o processo, você se entregando mais no processo, me conhecendo melhor, é natural que você tenha experiências mais intensas a partir da segunda e da terceira sessão, né? Para que você possa acessar coisas mais profundas. Vai depender do teu sistema, né? Talvez você não veja, né? Talvez você não veja, mas você não precisa ver, você precisa sentir. Resumo da história. Na segunda sessão ela viu tudo e viu com riqueza de detalhes. Por quê? Porque ela já podia confiar mais em mim, ela sabia como era o processo, ela estava segura, ela estava tranquila. E o processo da minha segunda sessão é um processo mais metafórico. Então, eu fui guiando ela a partir das sensações, das emoções, que é o que eu sei que é a linguagem dela, e a partir dali eu levei ela para viver aquilo mais intensamente. Então, por isso que ela conseguiu visualizar mais nitidamente as coisas, né? Então, essa é a resposta para isso, né? Nem todo mundo vai ver ou vai sentir do mesmo jeito.
mas não é porque você não viu que não funcionou com você ou não vai funcionar. Acontece muito, pessoas fazem auto-hipnoses minhas aqui do YouTube ou do Spotify e dizem assim, Rafael, nossa, eu senti muita coisa, chorei e tal, mas eu não consegui ver. Cara, não se estresse com isso. Ver não importa. Sabe por que, que a gente, dentro do processo de auto-hipnose, a gente cria um roteiro, né? Cria imagens e te leva lá fazer um passeio na praia, caminhar no jardim, entrar numa cachoeira? Porque o que eu quero é que você acesse o sentimento que aquelas imagens tendem a despertar nas pessoas, certo? Agora, se eu disser assim, eu quero que você se sinta relaxado e em paz. Talvez 10% das pessoas vão conseguir se sentir relaxado e em paz por eu dizer isso. O resto das pessoas vão precisar de um contexto para relaxar. Agora, se eu disser, imagine que você está entrando no mar quentinho, tem uma onda gostosa, imagina que você sai daí, coloca um roupão bem gostoso, deita numa cama macia, um colchão que faz massagem em você, você sente um cheirinho gostoso, né? Uma música relaxante no fundo. Cara, esse contexto te ajuda a relaxar, mas você não precisa ver a imagem, você não precisa ver o colchão, você não precisa ver nada disso, você precisa sentir. Entendeu? Então, o objetivo de criar um roteiro, ou criar uma história, ou criar imagens na hipnose, ou na auto-hipnose, é para te levar para um estado emocional específico. Desde que você sinta aquilo, cara, não importa se você viu, se não viu, isso não vem ao caso. Não vem ao caso, não vai mudar absolutamente nada na tua vida você ver ou não ver. O que você precisa é achar o sentimento e soltar o sentimento. Isso é indispensável, né, para que você possa soltar aquela dor que você vem carregando lá atrás, tá? Sobre regressão, tem mais uma coisa que é importante eu falar, que nem todo mundo fala sobre isso, nem sempre as pessoas falam. É muito comum pessoas me dizer assim, Rafael, eu quero muito fazer um processo, mas eu tenho medo do que eu posso ver. Eu digo assim, mas como assim? Traduz isso para mim, eu não entendo isso, sabe? Eu de verdade não entendo isso. Como assim você tem medo do que você pode encontrar? Aí a pessoa me diz assim, eu tenho medo de que, sei lá, eu sofri um abuso sexual quando era criança. Eu penso assim, cara, se você sofreu um abuso sexual quando você era criança, isso com certeza está interferindo totalmente na tua autoestima, na tua relação com o dinheiro, no jeito que você confia nas pessoas ou deixa de confiar nas pessoas. Isso está atrapalhando as tuas relações sexuais, está atrapalhando os teus relacionamentos, está te impedindo de viver plenamente. E você está aqui me dizendo que você está com medo de encontrar uma memória que está destruindo a tua vida. Cara, se isso está aí dentro, a gente tem que encontrar e é urgente, é para ontem. Né? Não tem absolutamente nada que esteja guardado aí dentro que não possa ser solta essa dor, né? E dentro do processo de terapia, do jeito que eu conduzo, não existe nenhuma memória que a gente acesse ali que vai continuar viva e doendo dentro de você. A gente pega a memória e a gente solta o sentimento, a unha lá de dentro. É assim que funciona, você sai sempre melhor do que você entrou, tá? Mas sobre esse assunto, é importante eu te dizer o seguinte, a gente tem dois tipos de regressão, né? Tem dois tipos de regressão. Tem a regressão associada e regressão dissociada. Então, quando você vai... eu vou dar uma metáfora que é mais fácil de entender. Você já andou de montanha-russa? Quando você vai na montanha-russa, você está lá olhando, você está na fila, olhando aquele carrinho fazendo looping, ficando de ponta cabeça, aquelas pessoas gritando e eles subindo lá. Você está olhando de forma dissociada o carrinho. Você não está lá dentro do carrinho, você está aqui fora. E você está pensando assim, nossa, como será que é estar lá de pernas pro ar, de ponta cabeça, fazendo aquele looping? Você está imaginando, mas você está fora da cena. Agora, associada é quando você está dentro do carrinho e você está sentindo o mundo virando de ponta cabeça, o labirinto teu, você não sabe mais qual lado de cima, qual lado de baixo, você acha que você já morreu, você não sabe estar respirando ainda. Isso ali você está associado, né? O que acontece? Quando a gente faz uma regressão, a gente pode fazer a regressão dissociada ou associada. A regressão dissociada é quando a gente diz para você imaginar uma tela de TV, por exemplo, e você colocar nessa tela de TV aquela memória que te traumatizou. Ou deixar o teu sistema trazer pela emoção que você está sentindo qual é a origem daquela emoção. Que aí é uma memória que vai vir aí para você entender o que é, quando aquilo começa e por que aquilo virou um problema dentro de você. Aí você vai ver aquela memória na tela da TV e você vai ser a pessoa que você é hoje, num lugar seguro, tranquilo, olhando uma tela de TV. Então, usando o exemplo, você sofreu um abuso sexual quando era criança. Você vai estar aqui com os pezinhos seguros e tranquilos, vendo na tela de TV o vídeo de você sendo abusado quando era criança, como se fosse um filme que você colocou para rodar na TV. Aí você está dissociado do problema. Veja bem, você está vendo uma tela, é foda ver aquilo, óbvio, você está sofrendo um abuso quando você era criança lá. Ninguém quer ver isso e você não merecia passar por isso. Mas aconteceu, não dá pra gente fazer de conta que não aconteceu. Fazer de conta que não aconteceu não faz a dor desaparecer. O que faz a dor desaparecer é encontrar a dor e soltar. Você tá vendo aquela cena lá, certo?
Aí hoje você é o adulto empoderado, forte, a pessoa que você hoje tem condições de lidar com aquilo, porque hoje você não está sendo abusado. Aí você vai ajudar aquela criança que estava sofrendo abuso, certo? Então você não vai ser reabusado, você não vai estar de novo lá na cena, você vai estar olhando de fora e vai ajudar a criança, vai proteger a criança. Vai ser o adulto que aquela criança precisava ter naquele momento, certo? Isso é dissociado. A regressão associada é quando a gente faz a regressão em primeira pessoa. Então vocês vão contar de 3 até 0, você vai voltar e vai reviver essa cena aí do jeitinho que aconteceu lá, né? E aí volta. E aí nessa regressão associada, você vai estar em primeira pessoa. Então se tiver um abuso sexual, você vai estar lá de novo, sendo abusado com o abusador, aquela história toda acontecendo, né? O que acontece? Existe uma polêmica sobre isso. Cada escola de hipnoterapia, cada escola de terapia, cada pessoa vai ter a sua própria interpretação sobre isso. Qual regressão é melhor? Eu fazer associada e você se conectar de volta com aquela dor como se aquilo estivesse realmente acontecendo agora de novo aqui com você? Ou eu fazer de forma dissociada, né? E você olhar na tela como se fosse um filme que está passando da tua vida lá no passado. Qual que funciona melhor? Cara, tem gente que vai defender cada uma delas, cada um vai defender o que funciona para si, né? Tem gente que acredita que você precisa reviver a cena. Você tem que estar lá, você foi abusado, você tem que ser abusado de novo na tua imaginação ali, encontrar a memória e viver aquela dor toda de novo para daí você ter ferramentas para você lidar com aquela situação e agir de uma forma diferente naquela situação, mais empoderada. Eu não acho isso necessário. Já faz mais de 8 anos que eu trabalho com terapia, já atendi milhares de pessoas aí, e eu te digo com todas as letras, né, com todas as palavras, eu formo terapeutas, atendo pessoas nos cursos, meus atendimentos diariamente, que eu te digo, você não precisa estar em primeira pessoa de novo e viver aquela dor toda de novo, isso não é necessário, é absolutamente desnecessário. O que você precisa é encontrar onde a dor está. Então, por isso eu sempre faço, sempre na medida do possível, né, eu sempre faço a regressão dissociada. Você vai ver na tela da TV aquela treta lá que atrapalha a tua vida hoje, e você vai ser o adulto que vai lá ajudar aquela pessoa, certo? Se eu sentir que é necessário, que você não está se conectando com o sentimento, que aquilo está muito distante, que você está fazendo o processo como se estivesse muito longe de você, aí eu vou te colocando na cena aos poucos, até que ative o sentimento para você poder limpar, certo? Mas comigo você não vai voltar numa regressão lá que você não conhece, numa memória esquisita lá, para você ser retraumatizado. Não vai acontecer, né? E com quem eu formo também não vai acontecer, né? Com os meus alunos, os meus terapeutas, aí não vai acontecer. As pessoas têm esse bom senso, né? De poder levar a pessoa de forma leve, tranquila, mais elegante até, para encontrar essa dor e soltar. Porque, afinal de contas, reviver a dor não vai fazer ninguém melhor, né? O que vai fazer você melhor é soltar a dor, tá? Sobre isso, é importante eu falar para vocês também uma coisa, que é o que é um trauma? Trauma é uma emoção que você viveu muito forte em um determinado momento da tua vida e que você não conseguiu lidar com aquela emoção. Você não conseguiu soltar aquela emoção. Ou porque você era criança, ou porque você não tinha força para lidar com aquilo, ou porque você não tinha com quem contar para lidar com aquilo, ou a pessoa que você contava, que era o teu adulto de referência, a pessoa que devia te proteger, é quem fez a cagada. Aí o que acontece? Você guarda uma dor dentro de você, uma dor emocional daquilo que você viveu, que você não conseguiu processar e soltar, ficou viva aí dentro. Isso é um trauma. Então, tudo que você lembra e ainda dói, é um trauma. Então, o nosso papel dentro do processo da terapia, usando a regressão, é encontrar quais são esses traumas, que são as memórias dolorosas que você viveu, e soltar. Agora, o que acontece? Tem memórias que você viveu, que viraram traumas, que são muito dolorosas, e que você não lembra que aconteceu. Você não lembra. Você acha que não aconteceu com você. Ou aconteceu antes de você lembrar. E você não sabe. Ou, às vezes, você até lembra do fato, mas você não lembra que doeu tanto. Ou você lembra do fato, mas o fato é diferente da forma como você lembra. Por quê? Porque o teu sistema, para garantir a tua sobrevivência, para evitar que você sofresse, ele editou aquela memória. Deixou aquela memória mais leve um pouco, menos ruim, né? Para você lembrar, você lembra que dói, mas a coisa é bem pior do que você imaginava. Já aconteceu isso várias vezes. Então o que acontece? Por isso que eu gosto da hipnose, porque quando você fala de uma memória do passado de forma consciente, por exemplo, se você começar a falar para mim, contar para mim uma história de um episódio triste que aconteceu na tua infância, você vai me contar do jeito que você lembra, do jeito que você acha que foi, do jeito que a tua memória editou e reeditou ao longo dos anos e está guardado aí dentro, certo? Essa é a história oficial que você conta para você mesmo. A hipnose, ela vai por baixo do teu senso crítico.
né? Ela rebaixa o teu senso crítico para você acessar o subconsciente. E quando você encontra a memória dentro do processo de hipnose, você encontra a memória exatamente do jeito que ela foi, na intensidade que ela foi. E aquilo lá fica muito mais nítido para você, é esfregado na tua cara, sabe? É muito comum, quando termina a sessão, as pessoas dizer para mim, Rafael, eu nunca na minha vida podia imaginar que esse fato aí me machucou tanto. Ou que esse fato atrapalhava tanto a minha vida até hoje, sabe? E quando a pessoa encontra o sentimento, tudo fica nítido para ela, tudo fica óbvio, tudo fica claro, né? Porque afinal de contas a vida é dela e ela, o sistema dela se autorregulou a partir daquilo ali. Isso que eu falei, né? Que o sistema se autorregulou a partir disso aí. É uma coisa importante de eu falar, né? Para você entender quando a gente fala de regressão, de trauma, né? É que a capacidade de se adaptar e de se autorregular, né, de se autocurar e de encontrar uma forma de seguir em frente, do ser humano é um negócio incrivelmente alto. Sabe, na natureza a gente é incrível em se adaptar e adaptar o mundo à nossa volta, mas a gente se adapta a tudo. E isso é o melhor e também é o pior do humano, sabe? O melhor é porque, cara, não importa o que aconteça, você vai seguir em frente. Você perder um pé, você vai seguir em frente. Você perder um braço, você vai seguir em frente. Você perder as pessoas que você ama, você segue em frente. Se você perder o teu dinheiro, o teu trabalho, a tua visão, você vai dar um jeito, você tem resiliência, você vai seguir em frente. Você sempre dá um jeito de se adaptar, né? O problema é que às vezes você se adapta a coisas que você nunca devia ter se adaptado, certo? Você viveu uma situação que te deixou com medo e tirou a tua segurança, sofreu bullying ou algo assim, enfim. E você sentiu inseguro, sentiu que não era bom o suficiente, passou a ficar desconfortável com o teu corpo, com a tua vida, se sentindo um impostor. E aí o que acontece? Você se adaptou a isso. Você aprendeu a encontrar formas, ferramentas, estratégias para você lidar com esse sentimento. Para esse sentimento não te machucar tanto. Você passou a evitar lugares, pessoas, circunstâncias, né? Você passou a moldar a tua vida a partir daquele trauma e você criou uma pessoa, uma personalidade, um jeito de viver adaptado àquilo ali, né? Então pessoas têm crise de ansiedade, deixam de viajar de avião, deixam de entrar em elevadores muitas vezes, deixam de viver socialmente, deixam de ter amigos para se adaptar àquele trauma, aquela forma com que você aprendeu a lidar com a dor emocional que você viveu lá atrás. E cara, você não precisa mais fazer isso. Dentro do processo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar esse sentimento que atrapalha a tua vida, entender que ele tem origem, que é o trauma, fazer uma regressão, encontrar essa dor, soltar a dor. E depois disso, a gente precisa fazer você criar essa nova personalidade que você vai precisar para viver a vida daqui para frente. Porque a pessoa que você se tornou para sobreviver àquele momento difícil que você passou, ela precisa ser descriada para que você possa se adequar à vida que você vai viver daqui para frente. Porque enquanto você fica repetindo os padrões de sobrevivência que você criou lá atrás para passar por todos aqueles momentos difíceis, você vai continuar recriando esses momentos na tua vida, porque você está olhando para isso, você está agindo ao redor disso. E naturalmente você vai atrair isso, vai criar situações e trazer para a tua vida pessoas que vão fazer isso repetir. Talvez você já até tenha visto isso acontecendo na tua vida, né? Quantas pessoas têm um relacionamento ruim, termina o relacionamento e encontra outro igual. Parece que mudou só o CPF e a pessoa é a mesma ali. Aí você termina, acha outro é igual. Por quê? Porque tem algo em você para ser curado. Esses padrões estão se repetindo porque você precisa mudar algo dentro de você, né? E não é dizer que a culpa do mundo é tua e que todos os problemas que você vive são culpa tua. Isso é autorresponsabilidade. Você entender que se uma coisa está se repetindo na tua vida, ela está querendo te mostrar que tem uma dor, tem uma ferida emocional para ser limpa aí dentro, né? E tá na hora de olhar para isso. Se não der mais para fugir, olha para isso. Tá bom? A Mari falou boa noite, seja bem-vinda, muita gente legal aí. A Ana falou, boa noite, Rafael. Perdão, entrei agora. Isso eu consigo remotamente ou só presencialmente? Ana, consegue à distância com toda certeza. Hoje, assim, eu vou te dizer, 90% dos atendimentos que eu faço por chamada de vídeo. Pessoas de vários países, de vários estados, de vários lugares, né? Amanhã, por exemplo, eu tenho um atendimento em Portugal, um nos Estados Unidos, um na Espanha e um em São Paulo. Né? Então, cara, não tem limites para isso, né? Porque o que acontece? O processo de condução na terapia quando a gente vai acessar, por exemplo, quando eu vou te guiar para você acessar essa memória dolorosa ou essas memórias que estão aí na tua vida, esses traumas de infância, essas coisas que estão te impedindo, né, fazer essa regressão para soltar essa dor, não sou eu que vou lá pegar isso aí a unha, né? Não é um processo energético, uma luz que vai sair da minha mão e vai clarear, né, as tuas ideias. Não,
eu vou te conduzir, vou te pedir para fechar os olhos, né? E vou te conduzindo com todas as ferramentas, estratégias para te levar para os estados emocionais adequados, para que você encontre a memória aí dentro da tua mente. Então, se você estiver na tua casa, deitado, com fone de ouvido, se sentindo segura e tranquila e confiando no meu processo, você vai seguir as instruções que eu vou te dar e você vai encontrar as memórias e você vai soltar a dor dessas memórias e você vai viver muito mais leve. Como eu falei, 90% das pessoas que eu atendo hoje, eu atendo à distância por chamada de vídeo. E o resultado é exatamente o mesmo, né? E eu até digo, inclusive, que tem pessoas que o processo à distância, ele funciona até melhor do que o presencial. Sabe para quem? Para uma pessoa que é extremamente insegura e que tem medo de outras pessoas, tá? Vou te dar um exemplo. Imagine uma menina que sofreu um abuso sexual, né, na adolescência dela, e ela passou a desconfiar, achar que ela está sempre em risco de que isso aconteça de novo. Embora ela não pense isso racionalmente, mas ela se sente, né? Você imagina ela ficar num consultório com um homem, né, e fechar os olhos. Talvez para ela seja difícil fazer esse processo. Não que ela não vá conseguir, óbvio que ela vai conseguir. Se ela tomou a decisão de ir, de fazer o processo, com certeza ela está pronta, ela vai conseguir. Mas veja bem, se ela estiver na casa dela, a centenas, milhares de quilômetros de distância, no quarto dela, com a porta fechada, trancada, com fone de ouvido, cara, o que de mal pode acontecer? Nada. Então ela consegue relaxar mais ainda e mais profundamente lá nessas memórias todas para limpar tudo isso aí, né? Então eu não estou dizendo que a terapia à distância funciona melhor que a presencial. Eu digo que as duas têm a mesma eficácia. Para algumas pessoas, né, pode ser mais eficaz por ela se entregar melhor. No final das contas, o que importa é a entrega da pessoa. Quanto mais a pessoa está entregue para o processo, mais ela confia no profissional, mais ela tem certeza de que aquela pessoa está pronta, né, para conduzir ela e é profissional e que vai realmente ter a capacidade, a inteligência, o discernimento de ajudar ela a soltar aquela dor, mais ela se entrega. E quanto mais ela se entrega, mais fundo esse processo aí vai e limpa tudo isso aí, tá? Então, assim, a regressão, você não vai perder a consciência, você não vai fazer pacto com o diabo, não é o terapeuta que vai acessar suas memórias. Você pode encontrar alguma memória traumática que você não conhecia, que estava bloqueada ou que estava escondida dentro de você, você pode. Agora, você vai necessariamente encontrar uma memória que você não conhecia? Não necessariamente, nem sempre, né? Tem pessoas que não encontram nenhuma memória nova, porque tudo que traumatiza elas sabem, tá lá, só que elas acostumaram com aquilo, né? Então, elas precisam encontrar aquela dor e soltar aquela dor, e não é o que você acha, mas é o jeito que a memória está guardada aí dentro, sabe? É muito comum no processo da terapia, quando a pessoa me conta uma história de um momento difícil da vida dela, e aí o subconsciente fala com a gente a partir do corpo, né? A partir de gestos, microexpressões na testa, na bochecha, na boca, o jeito que mexe com as mãos, cara, tudo comunica, né? E quando a gente aprende a ler essas mensagens, né? A gente aprende a ler sinais, a gente recebe essas informações. Então a pessoa me conta uma história e na hora que ela conta a história eu já vejo que aquilo mobilizou muita emoção. Ela se fecha, cruza os braços, ela se coça, né? Isso que a gente chama de gesto pacificador. Passar a mão aqui atrás, geralmente as mulheres passam a mão aqui, você pode ver, quando você está sentindo meio pressionada, mexe com uma correntinha ou dá uma passada de mão aqui no coração, né? Isso é um gesto pacificador, às vezes brinca com a orelha, né? Então, assim, quando a pessoa está fazendo um gesto pacificador, ela está buscando algum tipo de conforto, de segurança e de carinho. Se ela está buscando um tipo de carinho, é porque ela está sentindo que ali não está muito legal para ela. Então, assim, quando a gente aprende a ler esses sinais, a gente sabe o quanto aquilo está incomodando a pessoa. Então, quando a pessoa conta a história de vida dela, eu já sei onde é que dói, né? Só pelo jeito que ela me contou a história, né? Aí eu digo assim, cara, eu acho que isso aí doeu muito, né? Aí a pessoa diz assim, não, isso aí foi bem tranquilo, nem me incomodo mais, não lembro e tal. Aí eu digo assim, eu já não nasci ontem, né? Já tem algumas horas de estrada, né? No mundo da terapia. Aí eu digo assim, veja bem, mas eu sinto que doeu. Tudo bem para você se a gente puder dar uma passada nessa memória pra gente soltar essa dor? Se não tiver dor nenhuma lá, não vai ter nada para soltar. Tudo bem? A pessoa diz tudo bem. Beleza, aí a gente vai lá, a hora que encontra a memória, a pessoa chora igual a criancinha, né? Por quê? Porque a dor estava lá. Na cabeça dela, ela achava que não doía mais. Mas doía e a dor estava lá. E a gente vai lá, encontra e solta. E aquilo que doía simplesmente não dói mais, né? Então, como eu falei para você, o cérebro ele busca as memórias do passado para construir a realidade. E a gente não pode interferir nesse mecanismo, né? Não tem como a gente impedir o cérebro de fazer isso. Senão tudo que você visse ia ser novidade, né? Tudo que você visse ia ser novidade. Você tem que descobrir como aquilo funciona, né? Então o cérebro ele pega essas memórias do que você já viveu como um aprendizado de vida, né? E traz elas para construir a realidade.
Quando a gente solta a dor dessas memórias, memórias em que você sentia medo, tristeza, desânimo, enfim, impotência, e a gente solta a dor, a gente vai colocar um novo sentimento nessa memória. Sentimento de coragem, de liberdade, de perdão, de gratidão. Aí o que acontece? Quando o teu sistema buscar aquela memória para construir a realidade, ele vai trazer junto esse novo sentimento. E esse sentimento vai vir à tona. Então, aquelas coisas que aconteciam no dia a dia, que engatilhavam aquele sentimento que te trazia medo, tristeza e desânimo, em vez de trazer aquele sentimento, vai trazer esse novo sentimento de gratidão, felicidade, coragem, ousadia, e você vai se sentir muito melhor de dentro para fora. Sabe? Essa não é uma terapia que vai te ensinar a fazer uma respiração específica para controlar o teu estado emocional, né? Lidar com medo, fazer uma dessensibilização sistemática aos poucos a respeito de um problema. Não. Aqui a gente entende que o problema ele tem um motivo para existir. E quando a gente acha a origem dele e solta o problema totalmente dentro de você, ele não está mais lá. Você não tem que ficar encontrando um jeito de viver um pouquinho melhor com aquele problema. Não, porra, é um problema, não tem que estar lá, né? E ele não vai mais estar, e é assim que funciona, você vai se sentir muito melhor de dentro para fora. O legal de fazer regressão é que assim, ó, a Ana falou, entendi, maravilha, muito obrigado. Não, nada, que isso, Ana. O legal de fazer regressão é que assim, ó, hipnose é só regressão? Não. A gente pode fazer hipnose de várias outras formas. A gente faz, inclusive, dentro da sessão, mais de 10 ferramentas, né? Tem muitas ferramentas, né? Que a gente usa de várias formas diferentes. A regressão é uma dessas ferramentas, não é a única, né? Mas por que eu gosto de fazer regressão? Porque quando a gente faz a regressão, imagina que você acessou um trauma lá dentro do útero da tua mãe, né? Um trauma lá de infância. Aquilo ali moldou a tua personalidade, certo? E você criou a tua personalidade da vida adulta a partir daquele sentimento. Então, quando a gente vai lá, encontra aquela dor e solta aquela dor, você libera espaço para muitas outras coisas na tua vida, porque aquele sentimento, ele estava interferindo em várias outras coisas na tua vida, né? Vou dar um exemplo para você que fica mais prático, né? Mais fácil de entender. Olha só, a minha esposa, ela dirigia, né? Ela fez carteira de motorista, dirigia, ia, voltava, fazia todas as paradas lá. Aí o que acontece? Um dia, eu fui viajar quase 300 quilômetros da cidade, né? E ela precisou ir para o trabalho de carro. E aí ela estava passando lá e tal, ela foi dar ré numa rua, e nessa de dar ré ela foi um pouco mais o carro, né? E a roda de trás entrou numa valeta, né? No lado da rua. E aí o carro ficou fora, né? A roda da frente saiu assim. Não caiu na valeta, não machucou ninguém, não estragou o carro, não aconteceu nada. Só que o carro não saía de lá, ele ficava patinando e ficou trancado lá. E eu não estava na cidade para poder ajudar ela, né? Então ela ficou naquela coisa, o que eu vou fazer, como é que vai ser? Aí umas pessoas pararam, ajudaram ela, chamaram o guincho e tal, enfim, a situação se resolveu ali. Só que o que acontece? Depois desse dia, ela não conseguia mais dirigir. Só de pensar em dirigir, ela começava a passar mal, ela ficava tensa, as mãos suavam, ela ficava nervosa, ela dizia, não vou, não quero, não consigo, né? E ela não dirigia, ela simplesmente não dirigiu, ficou anos sem dirigir. E aí o que acontece? O tempo passou e aí eu entrei, né, comecei a estudar terapia, estudar hipnose, estudar todas essas paradas aí, fazer os processos. E aí eu disse assim, cara, isso tá fácil, não, é óbvio, eu vou lá, porque assim, ó, ela dirigia antes desse evento. Então eu vou fazer uma regressão pro dia que o carro entrou na valeta. E aí a gente vai soltar a dor desse momento, ela vai voltar a dirigir como ela dirigia antes, vai dar tudo certo. Melzinho na chupeta, né? Tá fácil, deixa pra mim, vou lá. Então fui lá, coloquei ela nesse estado de relaxamento, do transe hipnótico, né? E aí fui guiando ela lá pro início daquele sentimento, né? Eu disse para ela se imaginar dentro do carro, imaginar segurando o volante, e foi aumentando aquele sentimento ruim, aquela ansiedade, né? Aquele medo, aquela sensação de insegurança, algo ruim pode acontecer. Falei, beleza, agora nós vamos voltar para a origem disso. E eu crente que ela ia voltar pro dia que ela caiu com o carro na valeta, né? Falei, então vamos lá, então você vai voltar para quando tudo isso começou, quando esse sentimento começou e que tá te atrapalhando e te impedindo de dirigir hoje. 3, 2, 1, 0. Beleza, onde é que você tá? Ela falou assim, tô dentro do útero da minha mãe. Falei, puta merda, e agora? Como é que eu resolvo isso, né? Não era esse o plano, né? Volta! Então, aí eu guiei, enfim, fiz o processo que eu faço, mas eu tava no começo da minha carreira, né? A minha esposa, eu tava tentando achar aquele começo ali. E o que aconteceu? Era uma memória traumática que a mãe dela viveu quando contou pro namorado da época que estava grávida, né? E ela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, se sentiu sozinha, enfim, é um momento delicado. A minha esposa estava dentro do útero da mãe dela, né? E o bebê, ele ainda não sabe que ele é separado da mãe. Pro bebê, ele e a mãe é uma coisa só. Ele vai descobrir que ele é separado da mãe depois que ele nasceu, depois de muito tempo ainda, né? Ele e a mãe é uma coisa só. Então, quando existe um trauma no útero,
Quem está traumatizado não é o bebê, é a mãe, certo? A mãe mobilizou uma emoção muito grande, aquele sentimento de desamparo, de abandono completo e absoluto, né? Naquele momento que ela viveu. E esse bebê, que é a minha esposa no caso, sentiu esse sentimento e trouxe para a vida. Porque a partir daquele dia, esse sentimento se tornou normal lá dentro do útero daquela mãe, certo? E ela aprendeu a conviver com aquele sentimento. E ela foi para a vida e ela passou por várias situações, encontrou pessoas que fizeram ela sentir aquele sentimento muito fortemente, naquele sentimento de abandono e tal, né, de impotência, né, que ela estava sentindo. E aí o que acontece? Aquilo ali não estava conectado ao fato de dirigir, porque ela não aprendeu a dirigir quando era criança, ela aprendeu a dirigir, óbvio, quando ela tinha 18, 19 anos, quando ela foi fazer carteira de motorista. Naquele momento ela tinha um certo empoderamento na vida dela que fez ela não conectar aquele sentimento de insegurança lá do útero ao fato de dirigir. Então ela conseguia dirigir. Mas quando aconteceu um evento, que foi um evento emocionalmente muito forte, muito intenso, que foi o fato dela se sentir sozinha naquele momento, com o carro na valeta, impotente e tal, conectou e trouxe à tona aquele sentimento todo e conectou aquilo também ao fato de dirigir. Então, quando ela pensava em dirigir, ela sentiu o mesmo desespero que aquela mãe adolescente lá sentiu lá atrás, quando falou que estava grávida, naquele momento, né? Aquele sentimento naquela intensidade, entende? Então, assim, quando a gente vai via regressão, encontra uma memória dessa no útero, por exemplo, e solta esse sentimento de impotência, de insignificância, de insegurança, cara, isso aí reflete radicalmente na vida da pessoa em várias áreas. Porque quando você se sente inseguro, você não se sente em uma área só. Você se sente inseguro. Isso se reflete no teu relacionamento, gera um ciúmes compulsivo, se reflete no teu trabalho, você ganha menos do que você merecia, você não se coloca, você não mostra para as pessoas o teu valor, você não participa de processos seletivos para vagas melhores, né? Isso reflete na tua autoestima, na tua autoimagem, reflete no quanto de dinheiro você ganha, reflete tudo, entende? Então por isso que eu gosto de fazer regressão, que a gente encontra essas memórias aí, e solta a dor delas e te libera para você viver uma vida que você nem sabia como é que era viver essa vida antes de fazer esse processo, tá bom? O Isaías falou boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo, que bom ter você aí. O Isaías é terapeuta também, o Isaías também atende à distância aí, né? Já segue ele, Isaías.Rodrigues com 2 S aí, ó. Tenho certeza que você vai gostar muito, ele tem muitos conteúdos bacanas lá e vai te ajudar a transformar a tua vida de um jeito incrível aí, tá bom? Formei muita gente bacana, e o mais legal desse meu trabalho é que ele me conecta com pessoas incríveis aí de vários países, vários estados, vários lugares, né? E é muito legal você poder ajudar pessoas incríveis a se sentirem incríveis e poderem viver o seu melhor e compartilhar os seus dons com as pessoas aí, tá? Então isso é muito legal, tá bom? Então, gente, para falar de regressão, eu acho que era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar aqui, tá? Se você tem uma dúvida, você quer saber alguma coisa sobre regressão, escreve aqui para mim, para eu falar aqui, tá? Que ainda dá tempo da gente falar disso, tá? E enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu já quero convidar vocês para me seguirem nas outras redes sociais, ativarem os sinos de notificações, aí todas as plataformas têm, o YouTube, Spotify, para ativar o sino de notificações para você não perder os conteúdos que eu posto aqui, porque eu posto conteúdo quase que diariamente, pelo menos toda semana tem conteúdo novo aqui, sejam lives, auto-hipnoses, podcasts, né? Então ativa o sino aí para você não perder nenhum conteúdo desse, ser notificado desses conteúdos bacanas e participar comigo, tá bom? Se você está vendo como um podcast, venha participar comigo ao vivo, né? Eu gravo isso como live no Spotify. Como live no Instagram. Então, se você não me segue ainda, me segue no Instagram, ativa o sininho de notificações, que eu sempre posto um story algumas horas antes, dizendo, vai ter live hoje, tal horário, né? E aí você vem participar da live comigo ao vivo, vem aqui fazer tua pergunta, vem trazer tua contribuição, vem ajudar a construir esse conhecimento com as pessoas aí, que vai ser muito bom, né, a gente poder construir junto e compartilhar isso com as pessoas, tá? O Isaías falou, meu grande mestre, começando essa nova fase, muito obrigado por todo o incentivo. É isso aí, cara, muito obrigado por estar aqui, pela confiança, tá? Então, olha só, gente, se você sentir que eu posso te ajudar, eu atendo pessoas também do mundo inteiro por chamada de vídeo aí, o meu processo inteiro, ele é feito em 3 sessões, cada sessão tem 2 horas de duração, 1 semana de intervalo entre elas, né? E depois dessas 3 sessões você está livre para ir viver a tua vida, né? Essa não é uma terapia de acompanhamento, pelo menos eu não vejo assim como uma terapia de acompanhamento dessas que a gente vai toda semana, todo mês, assim. Eu vejo isso aqui como uma terapia de transformação, sabe? É tipo uma cirurgia na mente. A gente encontra esses pacotes de dor que estão atrapalhando a tua vida e dissolve eles para você viver a tua vida aí da melhor forma possível, tá bom? Se você sentiu o chamado, tem no meu site as informações, manda um WhatsApp aí, acessa o Instagram, manda um sinal de fumaça, telepatia,
terapia, qualquer coisa aí que eu possa entender, que vai ser um prazer te explicar exatamente como é que funciona esse processo e como é que eu posso te ajudar a viver melhor, tá? E sobre os meus conteúdos online, eu tenho 2 convites para você, eu tenho 2 cursos online que estão disponíveis já, os conteúdos já estão gravados e você pode assistir eles a partir de hoje já. Um deles é de hipnoterapia para o autoconhecimento, você entender exatamente como é que a tua mente funciona por esse olhar da hipnose e você dominar ferramentas de hipnose e de PNL para você viver melhor, para você cuidar da tua mente, para você até ajudar outras pessoas aí na medida que você for aplicando esses conteúdos. Esse curso ele tem um valor bem baixinho, ele é um valor realmente de entrada só para você acessar esse conteúdo, entender como é que funciona e fazer os teus processos internos aí de auto-hipnose, de autoconhecimento. Tem no meu site, chama Hipnoterapia para o Autoconhecimento. Tá? E eu tenho o meu outro curso, que é um curso de formação de terapeutas. Ele é um curso bem mais completo. Ele não só, além de hipnose e PNL, ele tem mais outras 6 ferramentas terapêuticas, né? Outros 6 processos terapêuticos diferentes, como a psicanálise, cara, tem muita coisa lá. Falamos até de espiritualidade lá, inclusive, para você realmente poder transformar a vida das outras pessoas. E além do conhecimento técnico que tem nesse curso, o conhecimento de como transformar a vida dos outros, tem o conhecimento do negócio de terapia. Porque uma coisa é você saber tratar as pessoas. Outra coisa é você se ver como um profissional, você ter clientes, você ganhar dinheiro, você saber se posicionar, né? E você poder realmente viver da terapia. Porque uma coisa é saber tratar, outra coisa é conseguir se vender dentro desse mundo, dentro desse processo aí, tá? Eu tenho esse curso, então, de formação, né, no meu processo terapêutico aí, que tem lá no meu site também, chama Formação para Terapeutas W8 lá. Acessa lá, é um conteúdo que com certeza vai mudar a tua vida e vai te habilitar para tratar outras pessoas, para se você sente aí de repente que você quer algo diferente na tua vida, quer fazer uma transição de carreira, ou se você sente que você gosta de ajudar as pessoas e quer ter isso como uma profissão, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho que vai te ajudar realmente a fazer essa transformação acontecer. Você pode começar já a atender as pessoas fora de horário, de noite, no fim de semana, e começar a ganhar dinheiro desse processo à medida que ajuda os outros, até que de repente, quando você vê, você já vai estar mergulhado nessa nova profissão aí. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a atender as pessoas e quando eu vi, eu deixei para trás um concurso público que eu tinha lá, né? Federal, estabilidade e tal, larguei tudo isso aí para viver a minha missão, o meu propósito, e cara, foi a melhor decisão, uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Faria de novo com toda certeza e estou aqui muito feliz de estar aqui vivendo o meu processo e muito feliz de ter vocês aqui, de alguma forma me incentivando, me ajudando a tornar isso aqui tudo possível, tá bom? O Regis falou boa noite, ótimo curso. Legal, Regis. O Regis fez meu curso presencial e fez também o meu curso de formação à distância aí, né? Então, que legal, gente. Fica aí o convite para você, se sentir o chamado aí, tá? Me manda uma mensagem que eu tô aqui, tá? E se você quiser levar o meu curso presencial para a tua cidade, se você tiver um espaço terapêutico, se você tem pessoas interessadas em autoconhecimento, se você tem um grupo de pessoas que querem se conhecer, se cuidar, ou que querem acessar, aprender a fazer hipnose clínica para ajudar outras pessoas ou para se ajudar, me manda uma mensagem, vamos fazer uma parceria, vamos levar esse curso aí para outros estados, para outros países, para outros lugares, vamos compartilhar esse conhecimento com o mundo aí, e se você puder me ajudar a levar mais luz para as pessoas, me manda mensagem que vai ser um prazer a gente poder se ajudar nesse processo para chegar a todo mundo que precisa, tá bom? Gente, falei demais já, 48 minutos já de live, de podcast. Muito obrigado. Ótima noite para todos vocês, um beijo no coração aí e até nosso próximo encontro. Valeu?